No mundo dos headphones, todo mundo corre atrás de mais detalhes, melhor tonalidade, mais palco, mais extensão nos graves, e às vezes parece que a Mese não. E com o novo lançamento da marca, eles provaram de novo que estão jogando um jogo completamente diferente. Vou explicar para vocês. No início do ano, eu trouxe a avaliação do 105 AER. É um fone que se posiciona acima da linha clássica deles, a 99, mas abaixo do 109 Pro. Quando eu testei, eu disse que eu gostei muito do fone, achei ele muito bom, mas a concorrência está ficando cada vez mais acirrada. A gente tem novos lançamentos da Sennheiser, como a HD 660S, tem a Hi-Fi Man derrubando o preço de vários fones absurdos, tipo o Edition XS e o Ananda, tem a Moondrop entrando com cada vez mais força no mundo dos headphones, e tem a Sivga ficando cada vez melhor também. Mas, no review do 105 Pro, eu acho que alguns comentários foram na mosca. Se você quiser som, de fato, tem cada vez mais fone que atende muito bem, mas design, conforto, acabamento, bem menos. E nesses pontos eu acho que a Mese está praticamente sozinha no mercado. E eu acho que cada vez mais tem gente percebendo e valorizando isso. E é aí que entra o mais novo fone da marca, que é essa pequena obra de arte aqui, o 105 Silva. Inclusive é engraçado esse nome, né? Silva, tipo Mese 105 Magalhães. Aparentemente Silva quer dizer floresta em romeno, né? Mas é porque pra gente, tipo, é o sobrenome mais comum aqui no Brasil, então fica engraçado. Bom, o que é o 105 Silva? É um headphone aberto que custa $500. Então, ele se posiciona logo acima do 105 AR de $400 e bem abaixo do 109 Pro de $800. Mas os três, tanto em estética quanto em som até, são fones que pertencem a uma mesma família. Eu vou falar para vocês o que eu achei desse primo novo, quem mandou foi a própria Mese e eu vou colocar o link na descrição caso você se interesse. Bom, a experiência de unboxing do 105 Silva é praticamente a mesma dos outros dois, o que é uma ótima notícia, tá? Você tem essa caixa bem bonita, tem sempre assim, um grafismo, né, que remete a alguma coisa do fone. Aqui é o design das conchas, mas com essa pegada meio, não sei, assim, quase que como, sei lá, alguma escultura antiga, muito interessante. E aí, abrindo, a gente tem o já tradicional estojo rígido, tá, de nylon, isso é incluso por padrão em praticamente todos os headphones da Mese. E aí, internamente, a gente também tem a já tradicional também bolsinha aqui para o cabo. Mas o que eu achei legal, cara, e que não vinha nos outros modelos, é isso aqui. Ele vem com um donglezinho USB-C para P2. Não tem DSP nem nada, tá? Não tem nenhuma curva de correção para o fone, é simplesmente um dongle. Mas eu achei legal, tá? Achei uma boa adição. E cara, o fone é esse aqui. Que coisa linda que é esse fone. A Mese é conhecida pela estética, né, e pela qualidade absurda de construção dos produtos, e o 105 Silva é mais um exemplo dos motivos dessa fama, né? O formato básico dele é praticamente o mesmo, tá, de toda essa linha, então, sei lá, olhando assim de longe, né, fora esse detalhe aqui nas conchas. É praticamente a mesma coisa. Você tem essa estrutura aqui principal do arco em metal, né, com o suporte superior da cabeça nesse mecanismo de suspensão. E pô, essa peça aqui, que é a peça que prende essa parte de suspensão no arco, cara, é muito bem desenhada, assim, é uma coisa quase icônica já na Mese. Cara, realmente assim, é uma atenção aos detalhes realmente espetacular nesse fone e em todos os outros da Mese. A principal diferença para o 105 AR e para o Pro tá nas conchas, para o 109 Pro, tá nas conchas, tá? Ainda que em preço o Silva ele esteja bem mais próximo do AR, ele traz essa parte principal das conchas em madeira, assim como o 109 Pro. É madeira sólida, tá, nogueira, e é lindo, cara, lindo. Essa grade aqui é de plástico mesmo, assim, por imagem, até parece de metal, mas não é plástico. Mas tem esse design bastante interessante aqui. Cara, é um fone muito, muito bonito, pelo menos na minha visão. Acho até que mais do que o próprio 109 AR, tá? Eu sei que isso é gosto, mas assim, é isso. Acho ele bem mais bonito do que o 105 AR e até um pouco mais do que o 109 Pro. Conforto, cara, outro destaque. Assim, por mais que isso seja pessoal, tá? A Mese parece uma marca meio universal nesse sentido. Esse esquema de suporte é muito confortável, né? Porque ele distribui muito bem o peso. E as almofadas laterais, assim, são meio de camurça, são super macias, né? Tem uma abertura muito grande.
são obviamente removíveis, tá? Então você consegue trocar. Enfim, cara, é um fone que, pô, veste muito, muito bem e eu consigo usar por horas sem qualquer incômodo. O cabo, deixa eu mostrar pra vocês, também é ótimo, tá? Também, de novo, assim, super... Eita, vem com um conector P10 também. É super caprichado, cara. Ele é... boa parte do cabo, tá? A parte principal é revestida de tecido, trançado. Aí a parte de cima é emborrachada, né? Só. E ele tem esse tradicional esquema em que você tem dois plugs de 3.5mm de um lado, tá? Do fone. E um plug P2 do outro. Pô, todas as... tanto o divisor Y quanto o plug, assim, são de metal também, cara. Muito robusto. Realmente, assim... tudo é muito bem pensado aqui. Inclusive, cara, falando em cabo, se você quiser ser o gamer mais estiloso da história da humanidade, eu vou lançar um review dentro do review aqui. Um meta review. A Meize, há um tempinho, ela lançou... Eles me mandaram, cara, junto com o 199 Neo, mas eu acabei não fazendo aqui o review dos dois, então vou falar sobre esse cabo agora, cara. Ela lançou isso aqui, que é o Boom Mic, que é um cabo com microfone, ó, na ponta do cabo. Exatamente como o cabo headset que a gente tem na Cuba. Só que muito melhor, né, construído, mas 10 vezes o preço também. Mas enfim, cara, é um cabo que você coloca no fone, ó, e ele vira um headset. Quer ver? Olha aqui. Você pluga aqui normalmente e tá aí, ó. Ele vira olha lá, um headset mesmo. E é aquilo, né? Tipo, Meize sendo Meize, cara, a qualidade disso aqui é absurda. Então, pô, ele custa $79, então, assim, obviamente não é barato. Mas é isso, ele é feito no melhor estilo Meize, né? Olha o design disso aqui, cara. A parte aqui do microfone tem, pô, uma cobertura em metal. E aí tá até escrito, tipo, Designed in Baia Romênia, tipo, né, com enfim... feito pela Meize Audio. Pô, o divisor Y, cara, olha isso aqui. Tem, pô, uma textura meio de couro. É de plástico, tá? Mas tem uma textura meio de couro. Aí tem o botão aqui giratório de volume. Aí tem um botão de mudo aqui também. É isso, assim. É realmente, tipo, muito bem construído, assim. Muito de alto padrão. Ele vem também, inclusive, cara, uma adição legal, com um splitterzinho. Caso você queira usar esse cabo, né? Porque ele é terminado num conector P2 normal, você coloca esse switch para você poder usar ele num computador que de repente tem a saída de fones e entrada de microfone separados. E ele também vem com uma bolsinha para transporte com o logo da Meize. Então é aquilo, tipo, $79, mas pô, ele realmente assim vem com bastante coisa. E para vocês verem a qualidade de captação dele, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar a parte de som com esse microfone. Então, como é que é o som do 105 Silva? Cara, muito suave e agradável. Ele é, como eu disse, um fone que está na mesma família do 109 Pro e do 105 AR. Em resumo, é um fone com médio graves mais presentes, médios baixos um pouco recuados e médio agudos um pouco mais proeminentes. Eu não diria exatamente que é um V que traz intensidade, até por isso eu não associo ele exatamente a um fone com uma curva em V, ainda que ele tenha de certa forma. Eu acho que é uma pegada que traz suavidade. Eu vou começar pelos graves. Aqui a gente tem uma pegada um pouco mais quente. Os subgraves têm um decaimento que é de se esperar, tá? De um dinâmico aberto, então assim, não vai chegar nos registros mais baixos com muito fôlego, mas aí nos graves e médio graves ele traz um pouco de calor a mais. Textura é boa, detalhamento também. É uma personalidade mais eufônica e calorosa. Não tem muita autoridade, assim, não tem tanto chão, nada perto de um planar magnético nesse sentido, mas existe uma característica meio analógica, assim, que é bem agradável e que eu acho que funciona muito bem para gêneros mais calmos. Com rock, música eletrônica, pop e tudo mais, eu não acho que ele faça feio, ele funciona, até porque tem um impacto legal. Mas para mim é muito claro que esses gêneros não são exatamente o foco. Para isso eu acho que existem fones melhores em faixa de preço até inferiores. Já nos médios, eu acho que o Silva segue um caminho bem próximo do AR, tá? É uma tonalidade que prioriza um pouco mais a claridade, porque ele traz médios baixos um pouco mais comedidos e aí mais para os médio agudos ele é mais frontal. De novo, eu acho que para gêneros mais calmos funciona, porque você acaba tendo um contraste legal com a maciez que os médio graves trazem. A tonalidade normalmente é boa, assim, sem nenhum tipo de artificialidade, mas é uma pegada realmente assim, mais clara, mais aberta, entendeu? Mais até do que o AR, que é um fone mais comedido aqui. É até interessante porque assim,
o 105 Silva, ele não é um fone claro, ele é um fone mais macio, mais suave. Eu diria até que, no geral, ele pode até passar uma impressão de ser um pouco mais escuro. Mas, assim, é só você olhar para os médios e para os médios agudos, assim, que essa característica vai ficar evidente. A única coisa que eu acho, às vezes, é que falta um tiquinho de corpo para os médios. Eu acho que é uma escolha de tuning. Eu acho que foi o objetivo aqui, talvez até para fazer esse equilíbrio, vamos dizer assim, né? Entre uma sonoridade mais eufônica, né? Que ele parece ter o objetivo de ter um pouco mais de claridade, mas assim, eu prefiro uma sonoridade com talvez um pouco menos de gordura nos médios graves e médios baixos com mais presença e corpo mesmo, tá? Eu acho que ele pode ser, às vezes, em vozes um pouquinho mais fino. Já nos agudos, eu acho que ele é bem próximo do AR. É uma quantidade bem julgada para os meus ouvidos, assim, sem nenhuma falta ou nenhum excesso. O timbre geral é bom. Eu só acho que ele tem uma característicazinha, tipo, levemente metálica. Eu gosto até, mas eu acho que algumas pessoas podem ver isso como uma falta de articulação e polidez. Ele não tem aquela última gota, aqueles agudos tão lisos assim, entendeu? Você tem ali alguma coisa, não chega a ser uma sujeira como no Sennheiser HD600 e tal, não é isso não. Ele tem uma sonoridade que para mim me parece mais moderna. Né? Não tem aquela sensação de distorção. Mas é isso, é uma característica um pouquinho metálica. Mas eu acho que isso até traz uma sensação de detalhamento interessante. Falando nisso, assim, tecnicalidades são legais, mas nada especial. Assim, espacialidade, cara, não é ruim, mas também não é um destaque. Resolução não é ruim, mas também não é muito boa. É por aí, assim, são tecnicalidades aceitáveis. E isso me leva para as conclusões. Cara, em termos de som, o 105 Silva é mais um bom fone da Meize. Mas meio que é isso. É um fone bom. Tem muitos outros fones bons. Na verdade, assim, mais do que isso, tem muitos fones hoje que são excepcionais. O próprio exemplo é o Hi-Fi Man Edition XS que eu comentei. Tudo bem que esse fone não é um parâmetro, assim, é uma anomalia, mas é um fone que hoje está custando metade do preço. Também é um fone aberto, então assim, nem daria para pensar, pô, não, mas o Meize é um fone mais portátil. Não, tá, ele é um fone aberto. Mas o Edition XS custa metade do preço. Em termos de som, é o dobro do fone. Tudo bem que ele é mais exigente, né? O Meize você pluga ali no celular, já tem uma sonoridade muito boa. Mas, pô, por metade do preço, você ainda consegue comprar um amplificadorzinho para um Edition XS. Mas o foco aqui, cara, ao que parece, não é esse. É algo que cada vez mais gente está entendendo e está querendo. É a estética, é a construção, é o acabamento, é o conforto. Para muita gente isso pode valer tanto quanto, ou às vezes até mais que o próprio som. E em tudo isso, o 105 Silva se destaca e muito. Se é isso que você busca, tá aqui o seu fone de ouvido.